Jesus está fazendo essa travessia da Galileia para a Judéia, e se você foi um bom discípulo nesses domingos, você foi acompanhando com ele a oportunidade que ele já foi nos dando da sua formação. Ele foi aproveitando muitas situações nesse caminho para ir ensinando os seus apóstolos algumas coisas que ele ainda precisava ensinar, a fim de que eles compreendessem o que iria acontecer ali em Jerusalém. Hoje, ele se depara com essa proximidade de Jericó, onde nós encontramos uma das mais bonitas páginas da Sagrada Escritura, que é esse encontro de Jesus com o filho de Timeu. Creio que a história de Bartimeu, ela, de alguma forma, ela se assemelha muito a muitas das nossas histórias, porque creio que em algum momento das nossas vidas, nós também estivemos à beira da estrada, com o sentimento de que a nossa cegueira humana e espiritual, ela vai nos afastando o tempo todo da única experiência que poderia preencher de fato a nossa vida e o nosso coração, que é a experiência de Deus. Bartimeu é o ícone daqueles que já resolveram abandonar a vida. Estão à beira da estrada entregando seus projetos, suas famílias, seus sonhos, quem sabe sua própria religião. Mas quando ele é tocado por essa proximidade de Jesus, ele então não tem muito o que pensar, senão dar esse grito libertador: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, livra-me desta cegueira. É interessante que Jesus tem duas possibilidades de nos curar a todos. A Bartimeu, a cura física, e aos seus apóstolos e a nós, a cura espiritual. O exercício de Bartimeu é esse: tira o manto, dá um pulo e proclama a sua cura. Talvez muitas vezes as nossas curas não cheguem assim tão fáceis, porque nos falta essas duas coragens: a coragem de tirar o manto das nossas cegueiras, das nossas comodidades, das nossas certezas, e depois dar este pulo, como que dizendo: eu preciso começar uma vida nova, é preciso sair, é preciso correr, porque sentadão na minha vida folgada ou cômoda, que talvez para mim já está bom do jeito que está, ainda que eu não esteja feliz, talvez ainda seja melhor aqui, do que a incerteza de começar um caminho novo com Jesus Cristo. Porque às vezes acontece isso com a gente. A vida pode não estar boa, mas eu não consigo fazer nada para que ela melhore um pouquinho. Às vezes dentro dos meus relacionamentos conjugais, dentro da minha relação de família, dentro do meu ambiente de trabalho, dentro do meu ambiente de comunidade, dentro do meu grupo. Quantas vezes nós vamos arrastando semanas, meses, anos, décadas, histórias, arrastando, porque nós queremos ainda viver, ainda que conscientes, a nossa cegueira. E como é triste perceber isso, como é triste perceber que estamos tão perto de Jesus, Jesus está tão perto de nós, mas nós ainda não temos a coragem de gritar a Ele: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia da minha cegueira espiritual, tem misericórdia da minha falta de vontade de querer ser melhor, porque querer ser melhor no plano de Deus dá trabalho. Aí você entende o papel profético de Jeremias. Quem é este homem? Jeremias é um profeta que se envolve com a questão política do seu povo. Às vezes a gente diz que a igreja não deveria se envolver com política. Errou. Ela não pode se envolver com politicagem, com roubalheira, com palhaçada, mas ela precisa estar ao lado daqueles que acreditam no valor da justiça e da dignidade. Então ela tem que ter o seu papel. E Jeremias foi esse homem que precisava dar àquele povo uma certeza de que eles estavam voltando, e Deus estava reservando para eles um momento novo, e não era uma palavrinha da boca para fora, porque o verdadeiro profeta não fala, faz, e faz o seu testemunho se tornar palavra, e palavra de Deus. Então ele quer resgatar naquele povo que a história já tinha tirado deles.
Deus vai nos reunir, Deus vai nos levar, Deus vai nos acolher. Olha os verbos que Ele está usando. É preciso primeiro reunir esse povo, é preciso ir com esse povo, levá-los a algum destino, e o destino é esse: nós vamos chegar a essa terra, que agora sim será uma terra segura para nós. Imagine para o profeta Jeremias, como é o papel nosso hoje, como falar de esperança numa sociedade em que a esperança está destruída dentro das nossas casas, está destruída dentro das relações sociais, está destruída na esperança da nossa fé. Infeliz aquele que já se desencantou com a esperança, porque a sua esperança está aqui, e o profeta não tem os olhos dele aqui. O profeta tem os olhos dele no reino do céu, que começa aqui, mas que ultrapassa tudo que nós vivemos e fazemos. Por isso que nós temos uma esperança feliz e uma esperança operosa. Não ficamos falando de um tempo novo, nós acreditamos. Por isso que todo dia que eu acordo, eu trato de dar um jeito na minha vida, para ver se ela fica um pouquinho melhor. Tem dia que eu faço com muito sucesso o que eu preciso fazer, tem dia que nem sempre dá, mas nesse dia também me encontro com Deus no final do dia para dizer: o que eu tenho que melhorar, meu Deus? Aliás, eu sei o que eu tenho que melhorar, me dê um pouco de vergonha na cara, para eu não ficar aqui perdendo tempo com a minha lenga-lenga, enchendo o seu saco com a minha oração, se eu não tenho disposição para fazer nada. A primeira ação profética, minha gente, é a sua, e a primeira profecia que você tem que proclamar é para você mesmo. Se eu não acredito que o reino dos céus é uma graça de Deus, eu não tenho o direito de lhe dizer nada sobre isso, mas eu creio porque em mim o reino de Deus quer acontecer. E Deus já me garantiu, não é porque você está querendo seguir os meus passos, que você terá uma vida sem sofrimento, sem pecado, sem dificuldade. Qual é o papel bonito do sumo sacerdote? Você acabou de ver na carta aos Hebreus. Quem era o sumo sacerdote? Dizia agora na missa das 17 horas, uma linguagem muito simples para a gente compreender. O sacerdote é aquele homem que cuida da caminhada espiritual do seu povo. Não é uma configuração do sacerdócio de hoje, não tem nada a ver com a gente, mas era um homem que estava à frente do seu povo. Mas a preocupação sacerdotal era essa: é preciso levar o povo a não perder a esperança de viver uma experiência de Deus. Dentro desse grupo sacerdotal existia aquele que era o sumo sacerdote, aquele que reunia o sacrifício do povo. Mas é tão bonito, porque ele se colocava nesse sacrifício. Você escutou bem na segunda leitura. Sabe ter compaixão dos que estão na ignorância e no erro, porque ele mesmo é cercado de fraqueza. Minha gente, esse versículo é tão interessante, porque ele nos ajuda a compreender que onde existe o ser humano, em todos os departamentos do mundo, existirá sempre a fraqueza, o pecado, o erro. Se você encontrar algum departamento humano que não tem esse problema, me fala que eu quero morar lá. Então a igreja também é assim. E às vezes nós ficamos assim tão, na nossa santa hipocrisia, condenando os erros, por isso que assim, aquilo, aquele outro, erramos. Porque esquecemos que também o sumo sacerdote vivia a condição da sua fraqueza, e por isso que a oferenda colocada no altar sacrificial passava primeiro pela sua vida. É preciso rezar muito para que Deus tenha compaixão de nós. A ninguém que recebeu ministérios nessa vida, Deus garantiu sucesso e total liberdade do pecado. Não, pelo contrário, seremos cobrados muito mais por aquilo que nós estamos testemunhando. E Jesus não entra nessa casta sacerdotal. Ele não é um homem de linhagem sacerdotal. O sacerdote, o sumo sacerdote, ele só podia vir de uma tradição sacerdotal. Jesus não era. Aí vem a novidade do sumo sacerdote por excelência. Este homem Melquisedeque, este rei, ele não aparece na Sagrada Escritura com muita frequência. Ele vai entrar um pouco quando ele é chamado a dar uma bênção a Abraão. Só isso. Nós não sabemos quem é, da onde veio e por que veio. Mas está bem nessa passagem. Segundo a ordem do rei Melquisedeque, o Cristo se faz, por excelência, o sumo sacerdote. E qual é a diferença do sumo sacerdote Jesus para todos os outros sumos sacerdotes? Jesus não oferece as nossas oferendas.
Jesus não quer pegar o que você está trazendo como a sua oferta, o animal que você matou, que você sangrou, para que Deus tenha misericórdia de nós. Jesus se oferece como único e eterno sacrifício. E é tão bonito, aqui ele se associa, não é? Ao mais frágil de todos os animais, o cordeiro. Então a entrega de Jesus é essa. Ele entra no lugar sagrado. E o seu sacrifício é um sacrifício para dizer, daqui para frente, você não precisa ficar matando animais para oferecer o sacrifício do sangue a Deus. Sacrifique-se você. Viva o novo tempo da sua vida. E o mesmo Jesus vai dizer qual é o sacrifício que agrada a Deus. Às vezes nos preocupamos tanto com as exterioridades da nossa religião e esquecemos para que uma religião serve. Apenas para me aproximar de Deus. E mesmo quando eu encontro pessoas que talvez não tenham entendido a religião e por isso sacrificam a vida de tantos que estão perto dela, não a condene, não cabe a nós condenar. Reze por ela, para que Deus tão logo a livre da cegueira hipócrita de seguir uma religião infértil. Mas faça a sua parte. Não quero viver uma religião que venha oprimir as pessoas. Não quero ter uma religião que, ao invés de propor a alegria de estarmos em Deus, nos propõe um caminho árduo, um caminho difícil. Seu padre, mas o caminho de Jesus é um caminho difícil, sim, mas não é um caminho de dor, de sofrimento, no sentimento da tristeza. Infeliz quem acha que seguir Cristo precisa botar essa cara de pessoa triste e viver como se fosse um tempo desesperador. Não. Se eu não mostrar a liberdade do meu coração, o sorriso dos lábios e o sorriso sincero de que Cristo me faz bem, de que Ele me preenche, de que eu não preciso ficar perdendo tempo com tantas churumelas dessa vida, esse é o Cristo que eu quero seguir. Por isso que tem religiões que não vão para frente. Elas perdem tanto tempo em ficar acusando, condenando, revendo e verificando e apontando e ali. Tenha você uma religião livre. Tenha você uma religião que, em primeiro lugar, passe pela experiência da sua vida. Viveremos as dificuldades do tempo. Jesus falou: bem-aventurados os que são perseguidos pela causa do Evangelho. Não tenha medo de ser perseguido. Não tenha medo de sofrer porque você está buscando um caminho de santidade. Faça disso a sua oferenda. Porque o sumo sacerdote nos ensinou isso. Ele não fez palavras o oferecimento dele. Ele fez a vida dele. E disse: quem quiser celebrar essa Páscoa definitiva, é bom que passe também pela experiência do Calvário. E passar pela experiência do Calvário nem sempre é muito fácil. Mas não duvide de que mesmo na dor de carregar a insuportável cruz do seu sofrimento, Deus pode nos mandar sempre algum sirineu, para que a gente não desista de chegar até ali. Não existe Páscoa, minha gente, se não houver crucifixão. Para que celebrar a vida nova, se eu não fiz nada para merecê-la? Para que desejar o céu, se eu continuo cego, à beira do caminho, e não tenho nem a coragem de gritar: Filho de Davi, me cura? Qual é a cegueira que talvez hoje eu venha enfrentando há tanto tempo na minha vida, e que eu não tenho mais a coragem de gritar a Deus? Talvez o sentimento de que Deus não vai me escutar, ou não vai fazer nada por mim, mas eu prefiro viver essa cômoda e infeliz forma de ser. Quantas pessoas persistem na maldade do coração e querem plantar, semear essa maldade no coração de tantas pessoas, aprisionando os sentimentos, aprisionando o modo de viver, aprisionando escravidões de vida, por causa do seu egoísmo, por causa da sua vaidade, por causa dessa maldosa forma de viver. Como a gente gosta de brincar, isso não é de Deus. Ser ruim não é de Deus. Ser feio não é de Deus. Não de uma feiura estética, mas dessa feiura que sangra o coração. E quantas pessoas se dizem cristãos, estão vivendo esse inferno todos os dias. Por quê? Porque estão à beira da estrada, cegos, mas não têm a coragem de dar o pulo, tirar o manto e dizer: Jesus, cura a minha cegueira. Eu acho que esse evangelho é tão bem-vindo para todos nós, a começar por mim, a ter a coragem de olhar para a minha cegueira, e na minha cegueira, às vezes tão ignorante, não ficar perdendo tempo com as outras cegueiras das outras pessoas. Vou cuidar de mim um pouco,
Vou sair de cena, de ser uma pessoa observadora, de ficar sempre pré-julgando, ficar sempre apontando, ficar tentando arrancar os ciscos dos olhos dos outros, sem perceber a trave que está no meu, e que me paralisa cada dia mais, e que me deixa verdadeiramente cego diante do caminho libertador que Jesus quer fazer em nós? Então é forte esse evangelho para nós hoje. Pense agora qual é a sua cegueira. Mas pense sobretudo neste manto, que por muito tempo você anda se encobertando nele. Arranque o seu manto. Arranquemos os nossos mantos. Saltemos da nossa frágil forma de viver o cristianismo. Tenhamos a coragem de pedir essa grande graça, filho de Davi. Eu quero poder voltar para a minha vida. Eu quero poder sair também e proclamar a maravilha de que estou curado, de que estou podendo enxergar com os olhos da fé. Se você aqui chegou cego hoje de alguma espiritualidade, Deus quer lhe devolver com os olhos dele. Outrora cego, agora posso enxergar com os olhos de Jesus. Outrora paralisado na minha enfermidade espiritual, agora posso respirar e agir com o coração do próprio Jesus. Não tem graça maior do que essa? E essa graça Deus está reservando para nós. Não existe ninguém melhor do que ninguém aqui dentro. Somos tudo farinha do mesmo saco. E a cada um, Deus pode dar essa grande graça, basta que eu deseje. Não é feio ser cego espiritual. É bonito ter a coragem de erguer, soltar o manto e proclamar que hoje eu volto a enxergar com o olhar do Senhor da minha fé. E a minha vida, com certeza, será um acontecimento novo, feito de muito mais liberdade, de muito mais alegria, feito de muito mais perspectiva, de uma vida que não se cansa diante das dificuldades, porque já acertou o endereço e o caminho do céu. Peçamos essa graça de Deus, que Ele venha hoje curar tudo o que precisa. Põe para fora as cegueiras mais estranhas que existem dentro de você, mas é preciso ter a disposição. Peça a Ele, grite a Ele: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.